Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Jota, sou pastor auxiliar do Ministério Acredito aqui na cidade de Umuarama. Auxilio aos pastores David e Mônica nesse ministério que fica aqui em Umuarama. Talvez a gente já se conheça, mas talvez você esteja me vendo pela primeira vez. E para tratar do assunto que eu quero tratar com você, para falar do assunto que eu quero falar com você, talvez a sua mente já esteja até cauterizada nessa questão, mas ainda assim eu vou me arriscar a falar desse assunto. Hoje, exatamente no dia que eu estou gravando esse vídeo, eu acabei de sair de uma reunião de pastores, em que eu ouvi uma palavra muito poderosa, e após a palavra, algumas pessoas tiveram oportunidade, e uma das coisas que foram ditas, ou melhor dizendo, duas das coisas que foram ditas foi sobre a necessidade que a sociedade tem de que a igreja participe de ações decisivas na nossa sociedade. E uma das formas de a igreja participar de ações decisivas é a igreja participando do cenário político. É claro que quando a gente fala igreja, nós estamos falando de colocar alguém que represente a igreja lá, mas alguém que seja confiável, alguém que a gente tenha por expectativa de que não vai mudar o seu conceito, não vai mudar a sua forma de pensar, não vai mudar a sua conduta, não vai mudar os seus princípios e valores e acabar se corrompendo e se envolvendo, né, em tudo aquilo que o sistema, a máquina política propõe. Então, e a segunda coisa que eu ouvi foi uma citação, né, uma parte de um versículo que se encontra no livro de Esther, a partir do versículo 13, que diz assim, eu quero na verdade pegar o finalzinho do versículo 14, né, que fala assim: mas tu e a casa de teu pai perecereis. Quem sabe se para conjuntura como esta é que foste levantada a rainha. Esse texto está falando de uma conversa entre a rainha Esther e o seu tio Mardoqueu, quando ele fala que ela foi colocada naquela posição para que ela pudesse interceder pelo povo judeu. Mas a gente vê no versículo 13 a Bíblia falando assim, olha, no comecinho, melhor dizendo, né, do versículo 14 fala assim, porque se de todo te calares, agora de outra parte se levantará para os judeus o socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis, né? Ou seja, porque você se fez omisso, porque você se fez omissa, você e a sua casa vão perecer, né? Então quem sabe não foi para esse propósito que você foi colocada lá, né? E eu não sou umuaramense, quem me conhece sabe disso. Eu sou um pastor há quase 20 anos, já pastoreei uma igreja por quase 10 anos lá em São Paulo, foram 8 anos pastoreando uma igreja em São Paulo. Me mudei para a cidade de Umuarama fazem 7 anos, aqui eu pastoreei uma igreja por 3 anos e agora estou já há 4 anos congregando no Ministério Acredito e servindo ali como pastor auxiliar. E aprove a Deus que nesse ano de 2024 eu colocasse o meu nome à disposição para disputar o cargo de vereador, uma posição, uma cadeira na Câmara de Vereadores aqui da cidade de Umuarama. Então, com isso eu quero informá-lo, caso você ainda não saiba, que eu sou pré-candidato a vereador na cidade de Umuarama. E uma das pautas das minhas propostas, né, um dos pontos das minhas propostas é justamente ser voz da igreja dentro da Câmara dos Vereadores. Quando eu digo ser voz da igreja, eu quero ser aquela pessoa realmente de direita, conservadora, com princípios cristãos, de família, e colaborar para desconstruir toda essa narrativa que está sendo construída na nossa sociedade e que não só a igreja, mas a nossa cidade como um todo fecham os olhos. Nós estamos vendo crianças sendo abusadas sexualmente, nós estamos vendo os nossos filhos
serem doutrinados nas escolas. Nós estamos vendo as nossas famílias serem destituídas ou serem abolidas daquilo que é princípio e bom costume desde sempre, né? E para nós, algo que é estabelecido biblicamente, não é uma vontade nossa, mas é a vontade daquele que nos chamou, né? Onde o princípio de fé nosso e o princípio de conduta nosso, o fundamento de conduta nosso é a palavra de Deus. Então, não dá só para a gente ficar assistindo e opinando à distância nesses pontos. Nós precisamos nos infiltrar nesses lugares e efetivamente fazer com que a nossa voz seja ouvida. E a maneira de fazer não é só ser ouvido, mas provocar a mudança. E a maneira de provocar a mudança é nós estarmos dentro desses cenários. Eu ouvi agora nessa reunião uma das representantes do conselho de pastores, que está dentro do conselho da criança aqui da cidade de Umuarama. E ela narrando que ela, junto com outras pouquíssimas pessoas, são uma minoria no meio de um grupo de pessoas que estão passando como um trator por cima daqueles que são conservadores, impondo as suas ideologias, impondo as suas doutrinas comunistas, impondo as suas crenças, né? E desconstruindo os bons costumes da família, os bons costumes da pátria, os bons costumes da liberdade e do trabalho, e afetando aqueles em quem está a responsabilidade do futuro, que são as nossas crianças, né? Então, queridos, eu estou enviando para você esse vídeo. Eu não quero ser inconveniente, por isso eu não vou me estender nessa palavra, mas eu gostaria muito que você, ou se você chegou até aqui, obviamente esse assunto te chamou a atenção, e eu gostaria de, mais do que chamar a sua atenção, eu gostaria do seu apoio nessa pré-candidatura, e no momento oportuno eu preciso muito do seu apoio para que a gente consiga conquistar um espaço nesse cenário e fazer efetivamente, né, cumprir efetivamente o papel de igreja dentro desse cenário e abrir a porta, né, para que essa comunidade de direita, uma comunidade cristã, uma comunidade conservadora, possa ter voz, opinar e ver a sua voz e a sua opinião ser levada adiante. Não é promessa de vitória, né? Porque nós não sabemos, nós só seremos vitória se nós formos maioria. E no cenário atual nós não somos, queridos. Nós não somos maioria. Por isso que eu estou enviando isso para você. A minha fé é que você compartilhe esse vídeo. A minha fé é que você multiplique isso com outros. A minha fé é de que eu tenha injetado em você uma semente de confiança. A minha fé é de que você possa receber essa mensagem e possa ser manifestado em você um despertar de que nós precisamos ter uma ação que vai além das paredes do ministério, além das paredes do templo. Nós precisamos atuar como igreja fora da igreja, né? Fora do templo, fora do templo. O templo é o nosso QG, é o nosso quartel-general, é a nossa central de abastecimento. Mas onde nós vamos exercer tudo que aprendemos dentro do templo é fora do templo. Porque nós fomos enviados para o mundo para pregar o evangelho. Nós não fomos enviados para o templo para aprender e guardar o evangelho lá. Nós fomos enviados para o mundo para pregar o evangelho a toda criatura. E muitas vezes pregar o evangelho a toda criatura é se infiltrar nos cenários que o mundo tem criado, nos ambientes que o mundo tem criado, para que aquelas pessoas possam ser alvo de um evangelho genuíno, de uma palavra genuína, que vai limpar esses conceitos satânicos das mentes dessas pessoas. Eu gostaria muito de contar com teu apoio nisso. Que Deus te abençoe, graça e paz.